Bom dia, boa noite, Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta é justamente sobre isso, aqui agora já, aqui embaixo, pode baixar o nível? Pode descer de nível? Por isso que a imagem que eu encontrei está ligada com a tampa de um esgoto, alguma coisa lá embaixo. A gente está no projeto Kutei Sihot, esse é o volume 27 do livro do Rebbe de Lubavitch. Essa é a Parashat Vaikra. E a gente está ligado com o dia 2 de Nissan, dia Beit Nissan, ligado ao Rebbe Rashab, a Yortzeit, a Istalkut, a elevação, o falecimento do Rebbe Rashab, o sexto Rebbe de Lubavitch, o quinto Rebbe de Lubavitch, pai do sexto Rebbe de Lubavitch, que é o Rebbe Rayatz, antes do nosso Rebbe, que é o sétimo Rebbe. Então, se sabe que poucas horas antes de falecer, no dia 2 de Nissan, 1920, né, há mais de 100 anos, o Rebbe Rashab, como é conhecido, porque o Rebbe Sholom Dov Ber, ele sempre, quando se fala sobre o Rebbe Rashab, se fala Nishmato Eiden, né, que a alma dele está no paraíso. Ele falou, o Rebbe Rashab, eu estou subindo para os céus, mas meus escritos ficam, eu deixo com vocês. Isso quer dizer que através dos escritos, os mamarim, os discursos, as sihot, a gente tem o Rebbe de uma forma muito forte, que é mesmo assim como ele está lá nos céus, a gente tem o Rebbe aqui embaixo através do estudo dos seus mamarim, dos seus escritos, como ele falou, Ketavim. Os tzadikim se assemelham ao seu Criador, a Boram, né, a Hashem. Assim como Hashem entrou na Torá, que está escrito, primeira palavra dos 10 mandamentos, Anohi, Anohi, Anaktavit e Avit, que eu entrei dentro me dei nos escritos, também a mesma palavra, né, sobre escritos, Ketavim. Então, pegamos Hashem através da Torá. Né? Os 10 mandamentos, Anohi diz que Hashem está dentro, ele se introduziu dentro da Torá. Quando a gente estuda a Torá, a gente está pegando Hashem. Do mesmo modo, nos conectamos com o Tzadik pelo estudo da sua Torá, né, que são os seus escritos. A diferença é que os sábios usam a palavra dar, que Hashem se deu para a Torá. E o Rebbe Rashab usa a palavra deixou, mashir, deixou os escritos. Em princípio, pode dizer que foi devido à hora que ele falou isso. Foi pouco tempo antes de partir. Como tem na Lahá, em relação ao Shriv Mirá, a pessoa que está para morrer, as palavras que têm força, as palavras que ele fala antes de morrer. Sabemos que as palavras e expressões que os Rebbeim usam são muito precisas. Então, se foi usada a palavra deixar, eu deixo meus escritos, não a palavra dar, como Hashem deu, se deu dentro da Torá. Porque quando, primeiro, a pessoa que dá, ela que faz o esforço. E segundo, quando a pessoa só dá a possibilidade, deixa os escritos, é porque aquele que está recebendo pegue com sua própria vontade e esforço. Como está no Tehilim, Aleph, no primeiro capítulo, no verso 2, que im betorat Hashem cheftzó. Primeiro começa falando sobre a Torá de Hashem. Então a Torá, primeiro, como ela vem a Torá de Hashem, como Hashem se colocou na Torá. Ele se deu para a Torá. Depois está o Torató e ergueu uma valaila. Quando ele se esforça dia e noite, passa a ser Torató. A Torá da pessoa que está recebendo. Então essa diferença, quando a pessoa dá, é ela que está dando. Então é de cima para baixo. A Torá é dela, Hashem que está dando para a gente. Quando a gente recebe a Torá, né, que Hashem deixou para a gente, o Rebbe deixou para a gente, seus escritos, a gente pega, então passa a ser, com o nosso esforço próprio, então passa a ser nosso, o Torató. Quando nos esforçamos e nos aprofundamos, adquire o nosso nome, Torató. O Rebbe Rashab se referiu a esse nível, que é mais baixo, né, que é a gente se esforçando. Mas, por outro lado, é elevado porque é nosso. É fruto do nosso próprio esforço. Então, o Rebbe Rashab deu a dica e a gente tem que pegar essa dica
estudar os seus escritos. Uma das principais inovações de Rebbe Rashab foi justamente a criação da Yeshiva Tomchei Temimim, que o seu filho, o sexto Rebbe de Lubavitch, era o diretor, o Rosh Yeshiva. E na Yeshiva Tomchei Temimim tinha a ordem de estudos da Hassidut, que é a parte oculta da Torá. A Torá Tanistar, Penmiut, a Torá, a parte íntima. Uma Yeshiva tem o estudo dos modos de discussão. E assim se refina e se esclarece o que estão estudando. Qualquer yeshiva. Até se tornar totalmente claro e compreendido o que se está discutindo. Então Hashem baixou a sua sabedoria de nível, desceu, para que todos pudéssemos entender, que a gente possa entender. Na discussão de quando uma vaca chifra um touro, um boi, chifra um outro do vizinho, né? Quando o fogo se espalha, todas as noções práticas de leis é para a gente poder entender com o nosso intelecto. Compensação, a parte íntima da Torá continuou sendo divina, só para quem tinha um nível muito elevado. Até pouco tempo, permaneceu reveladamente como sendo a parte divina da Torá, inacessível, só para quem tinha fé e acreditava no que se falava. Isso é no sentido da palavra Kabbalah, que você recebe, mas você não internaliza, não é teu. Alguns recebiam e passavam adiante, mas era só desse modo, sem internalizar, sem introspectar, sem trazer para dentro para aplicações do dia a dia, como a gente faz isso hoje. Mesmo nas gerações posteriores, depois da época do Arizal, nos anos 1500, que os assuntos íntimos da Torá foram explicados de modo que podiam ser introspectados, entendidos, sem ser de modo superficial, mas mesmo assim não desceram, não baixaram de nível, até o ponto de ser absorvidos, com o intelecto humano e não divino. Segundo o Zohar, a gente consegue entender que fala que na Torá oculta, né, Penimiut a Torá, não tem perguntas, porque não desce até a camada humana que entende através de perguntas. É só através da fé. Quando a gente desce até a parte revelada, que a gente entende da Torá, a gente faz antes a brachá da Torá, porque precisa brachá para a gente poder receber essa Torá divina, né? E a sabedoria de Hashem, que é muito elevado. Mas ainda é a parte revelada. Isso não tinha em relação à parte oculta. O Admor Azaken, primeiro Rebbe de Chabad, principalmente depois da redenção do Yutet Kislev, 9 de Kislev, ele vestiu os assuntos da parte íntima da Torá dentro do intelecto humano. Que isso é Chabad, Chokhmah, Binah e Dat. Né? É o acróstico de sabedoria, compreensão e conhecimento. Assim como o professor ensina um assunto profundo para seu aluno, que ele não consegue entender sozinho, e aí ele passa a entender depois que o professor explica. Desce, baixa de nível. Mesmo assim, depois o aluno não consegue explicar e usar suas próprias palavras, que ele só entendeu o que o professor baixou de nível e explicou. Concluindo, essa foi a inovação do Rebbe Rashab, mais ainda depois do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe de Chabad. O Rebbe Rashab Nishmot Eiden, ele desceu o nível dos assuntos da parte íntima da Torá de modo que pudessem ser entendidos com a parte revelada, como a parte revelada da Torá. Então, assim como a gente entende com discussões, com dificuldades, explicações, a parte revelada da Torá, né, o que é o boi, o que é o fogo, o que é um dano, um prejuízo, o que é roubar, quanto vale cada coisa, etc. A gente passa a mastigar e entender assuntos divinos como divindade, como sefirot, atributos divinos, como a criação do mundo através do ser Shtalshelut, assim por diante. De modo que o aluno consegue se esforçar para entender com seu próprio intelecto, físico, material. A gente pode ver nos Mamarim do Rebbe Rashab, Nishmat Eiden, que assuntos iguais dos Rebbeim anteriores passaram a ser expandidos, muito mais amplos e longos e mastigados. Por isso que podemos ter perguntas depois disso, depois dessa fase da Hassidut, né? Que é óbvio que precisa ter a fé, continuar com o Kabbalat Ol, aceitar a Torá com o jugo divino, aceitar o jugo divino com resignação, né? O nascer,
vamos fazer depois Nishma, vamos entender, mas depois precisa ter o Nishma, que é se aprofundar e destrinchar, e está ligado com a Torá no Rebbe Rashab, que ele deixou para a gente pegar e tornar com o nosso esforço a nossa própria Torá. Concluindo que a gente vai chegar, e já chegou nessa fase, se Deus quiser, como termina assim as últimas palavras das leis do Rambam, no Mishneh Torah, no seu capítulo sobre Melachim, né, os reis, e inclui o rei Mashiach, no capítulo 12, que fala que então Israel vão ser Hakamim Gdolim, vão ser sábios grandes, e Odim Devarim Asetumim, e vão saber a parte oculta, a parte escondida da Torá, e vão apreender, compreender, tocar, ser capazes de internalizar, introspectar o nosso Criador com a nossa própria força, nosso próprio esforço. Como está escrito, assim termina Yeshayahu, que Malá Haaretz Deat Hashem, que o conhecimento de Hashem vai preencher todo o mundo, assim como a água cobre os mares, que seja agora já de uma forma revelada a parte íntima da Torá, a parte divina da Torá, que a gente possa entender, absorver e falar como se fosse uma coisa normal aqui com o nosso intelecto humano, que esteja agora com Mashiach now.